Viver Bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Muito boa tarde a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar. Então eu espero ter a sua companhia ao longo do programa de hoje. Porque embora a primeira palavra dita pelo bebê seja motivo de festa e signifique para a maioria das pessoas o start para a criança desenvolver a sua linguagem, esse desenvolvimento ele começa muito antes. A aquisição da linguagem se inicia logo que os bebês nascem e começam a mamar no seio da mãe. A amamentação, ela é a primeira forma de estimulação, pois a sucção, ela exercita lábios, língua, bochecha e o músculo da boca, contribuindo assim para o crescimento ósseo e respiratório harmonioso. Isso será a base para o desenvolvimento da linguagem mais tarde. Tema do Viver Bem de hoje, que recebe a fonoaudióloga Lorena Brito, pela primeira vez aqui conosco. Tudo bem, Lorena? Tudo bem. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Hoje com um assunto dedicado às mamães e papais, né? Afinal, estamos falando da linguagem infantil. Lorena, explica pra gente, realmente, a linguagem infantil, ela começa muito antes do bebê falar a primeira palavrinha, aquele momento de ansiedade da família, né? Começa antes da primeira palavra dita? Sim, Renata. Então, a linguagem, a gente pode dividir ela em duas formas, que é a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. Então, ao nascer, a criança ela já vem com base para o desenvolvimento da linguagem receptiva, onde ela está ali recebendo os estímulos. Então, como você bem mencionou na abertura, que tem a questão de todo um desenvolvimento miofuncional, né? A estimulação dos órgãos fonoarticulatórios, língua, lábios e bochecha, aí também a gente tem que lembrar da questão da audição, porque é por meio da audição que a criança vai receber esses estímulos para que ela consiga, daqui mais ou menos um ano, vir emitir as suas primeiras palavrinhas, né? Então, todo esse cuidado nesse primeiro momento é crucial para que ela tenha ali um bom desenvolvimento de linguagem sem atrasos. E aí a gente até teria mais um reforço da importância da amamentação, né? Porque amamentar também vai ser um processo e contribui para o desenvolvimento da linguagem infantil. Isso. Então ela faz uma estimulação, aumenta a propriocepção da criança quanto àqueles órgãos, o cérebro que está ali todo para o desenvolvimento, para o aprendizado, vai adquirindo essa propriocepção de movimentos de língua, de lábios, né? Fortalecimento da musculatura e assim a criança, quando ela começar a fazer seus primeiros ensaios, ela já tem aquilo ali registrado de como brincar com essas estruturas para ali fazer as emissões das suas primeiras palavrinhas. O ritmo varia de criança para criança? Há uma idade determinada para que os bebês falem a primeira palavra ou não? Varia muito de criança para criança. Então, isso nós escutamos bastante no consultório, né? O meu filho tem o seu tempo, eu também demorei a falar. Então, assim, na verdade, cada criança tem sim o seu tempo. Porém, cada fase tem seus marcos. Então, isso que a gente tem que ficar bem atento. Eu não posso chegar até os 2, 3 anos sem a criança emitir suas primeiras palavras e ficar me assegurando que eu estou esperando o tempo da criança. E às vezes alguns profissionais falam isso também e os pais acabam confiando e quando vão atrás já tem todo um período de atraso. Então sim, cada criança tem o seu tempo, mas dentro daquela faixa etária que se encontra, tem os seus marcos do desenvolvimento que ele precisa alcançar. Uns alcançam antes, outros alcançam dentro do que é previsto, outros um pouquinho mais à frente, mas tem que passar por esses marcos. É uma evolução em linha ascendente, né? Então ele vai alcançando ali até conseguir se responder, identificar e falar as suas primeiras palavras e se comunicar. Como já foi muito bem colocado pela doutora Lorena, a gente separou aqui as etapas, queria convidar a doutora para o nosso plazo, para a gente falar então de etapa a etapa, já que cada etapa, cada faixa etária tem um marco. Então, para a gente falar das etapas do desenvolvimento da linguagem até os 5 anos, eu gostaria que a doutora mencionasse para a gente qual é o marco de 0 a 2 meses, como é que a criança se comporta neste momento. Então, nessa faixa etária, a criança aqui ela ainda é muito novinha, né? O que ela emite, como ela se comunica com o mundo, ainda são pelo choro, né? Então, através do choro que os pais
verificam que algo a criança está necessitando. Ou é fome, é trocar uma fralda, ou é um sono. Ainda não tem intenções comunicativas, são mais reações reflexas, como também o sorriso, né? É um movimento involuntário, a criança faz, mas ainda sem o significado de alcançar no outro uma reação. Então, aqui de 0 a 2 meses são mais mesmo as questões de comunicação por meio do choro para atender suas necessidades. Mas já posso considerar o choro, o sorriso do bebê uma forma de linguagem? É uma base, é como se fosse um dos primeiros passos, porque ele vai evoluir esse choro, ele vai evoluir nesse sorriso. Então, sim, é uma das primeiras bases para a comunicação. Certo, então avançando um pouquinho a idade da nossa criança de 2 a 4 meses, qual é o marco? Então, aqui, nessa fase, a criança já começa a emitir os seus primeiros gritinhos, então ela começa a brincar com essas estruturas, né? Ela começa a perceber que ela é capaz de gerar reações no próximo, então ela emite seus gritos e algumas vocalizações que ainda são rudimentares, ou seja, não são vocalizações bem elaboradas e também sem significado, é mais uma forma de brincar com essas vocalizações, né? Aqui o sorriso já começa a ter uma intenção, Renata, ela já percebe que quando ela sorri, ela provoca uma reação no outro e essa reação é prazerosa. Então ela começa a usar o sorriso, ainda não como um significado de alegria, que estou contente, mas para ver a reação do outro. Ela já percebe que aquilo provoca algo, só não entende talvez o quê. Não tem ainda aquele significado de felicidade, de alegria, mas ela sabe que provoca uma reação, que há ali uma interação com o outro. Então já é uma forma de comunicação do bebê com o seu familiar. Elaboração de comunicação. Ai, que legal, né? Então, avançando um pouquinho a nossa etapa de 4 a 6 meses, Lorena. E aí vamos evoluindo pensando nas vocalizações. Essas vocalizações vão ficando cada vez mais evoluídas, mais sequencializadas, mas ainda assim são tentativas de ensaio e erro dessa criança de brincar com essas vocalizações. Começa a vir a fase do balbucio, que são as emissões um pouco mais elaboradas, mais rica de entonação, de intensidade. A criança sabe que ela consegue brincar com a melodia da sua voz. Mesmo assim, ainda não tem um significado muito certo para ela. Ela sabe ainda que provoca reação no outro, mas ela não faz aquela determinada emissão pensando em uma água, pensando num au-au, né? Ainda são brincadeiras e os adultos, conforme vão interagindo com essa criança, que vão atribuir significados. Então, é muito importante, quando a criança faz essas emissões, a gente brinca, comemore. E aí, quando ela se aproxima de uma emissão que é uma palavrinha, ou falou papai, né? Então, a gente começa a dar para ela o significado daquela produção. E aí, conforme ela vai repetindo e ela vai vendo que vem a figura paterna, ela vai começando a colocar um significado. Aqui também, Renata, ela começa a dar mais atenção aos sons. Então, quanto ao sistema auditivo, né? Ela começa a fazer essas pesquisas de sons, né? E fazer a busca deles. Muito bem, a gente continua falando sobre as etapas do desenvolvimento da linguagem infantil, já depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí. Viver bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Viver bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Será que a criança precisa de estímulos para o desenvolvimento da linguagem dela? O Viver Bem de hoje discute a linguagem infantil com a fonoaudióloga Lorena Brito. Estávamos falando no primeiro bloco, fase a fase dessas etapas, né, doutora? Já que cada momento temos um marco. Agora, na faixa etária de 6 a 8 meses, qual é o marco? Então, nessa faixa etária, a criança ela já começa a fazer... aplicar consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Então vem aí o papá, o mamá, mais elaborado, mais inteligível. E aí, como eu falei anteriormente, vamos colocando o significado para que ela consiga sistematizar essa produção para o papai, para a mamãe, o bobó para o vovó, e assim ela vai fazendo essas tentativas das suas primeiras palavras. E também nessa idade, ela começa a localizar os sons diretamente para os lados. Então, ouvir os sons dos lados, ela já consegue fazer essa localização direta para a fonte sonora.
Certo, então, próxima etapa do desenvolvimento da linguagem infantil de 8 a 12 meses. O que temos neste momento? Então, digamos que aqui tem um grande marco, que é quando a criança já sabe, já registrou aquela produção e ela já começa a saber que quando ela quer falar do pai, ela faz aquela emissão e ela sabe que o pai é a figura paterna que vai ser dirigida a ela, assim como a mamãe e outras palavras que são mais do seu cotidiano, como água, que às vezes a criança faz um aba, abo, um mamá. Então, aqui já começa a surgir essas primeiras vocalizações com significado. E aqui também a criança localiza os sons diretamente para os lados e começa a localizar os sons para baixo também. Certo. Próxima etapa do desenvolvimento da linguagem até os 5 anos, de 12 a 18 meses. Está completando um aninho. Então aqui as suas primeiras palavrinhas já estão registradas, já estão engramadas, ela já consegue comunicar-se com o outro em forma de um diálogo. Então, às vezes, a gente vê vídeos na internet de criança, mesmo com trechos ininteligíveis, né? Mas como se estivesse conversando. E a gente percebe que existe um diálogo ela ali, tem um né? diálogo, porque ela fala, ela te escuta, ela para, espera, né? O adulto retorna e interage com ela. Então, ela já faz a simulação de um diálogo onde ela já entende que tem um locutor e um receptor. Embora a maior parte do seu trecho é ininteligível porque ela ainda está se apropriando, está criando domínio sobre essas questões fonológicas, né? De como produzir realmente os sons da nossa fala. E ela já começa também a localizar os sons diretamente para cima. Então, digamos que aqui ela já começa a localizar as fontes sonoras advindas de qualquer posição do espaço. Certo, então próxima etapa de 18 meses aos 2 anos de idade. Então, a gente tem aqui também um dos marcos que a gente tem que ficar bem atento, Renata, que é onde é um período em que fala assim, a criança não está fazendo nada daquilo que eu já falei anteriormente. É uma criança muito silenciosa, não está fazendo as suas emissões. E fala, espera até os 2 anos, né? Que aí aos 2 anos ela tem que estar falando. Mas se essa criança ela é muito quietinha, não vem fazendo todas essas tentativas, pode haver aqui um atraso. Então, com 18 a 2 anos, ela já tem mais propriedade, ela já tem mais intenções comunicativas, ela já compreende ordens de dar tchau. Embora não tenha toda uma coordenação motora de fazer o movimento adequado, mas já sabe que utiliza a mão, demonstra a palma da mão. Ela já entende ordens de joga beijo, ela já interage mais com o outro, já faz mais brincadeiras. Todos esses ensaios para ter ali mais propriedade na sua comunicação. Que bacana, né? Próxima faixa etária de 2 anos a 3 anos. Aí a gente já tem a criança falando, entendendo. Olha o salto que nós temos. Aqui, em média, de 2 a 3 anos, a criança já está com um domínio, né, com um vocabulário de aproximadamente 300 palavras. Então, não são palavras ditas totalmente corretas, assim. Então, são palavras que você, quando ela emite, você sabe o que ela quer dizer, né? Então, por exemplo, ela pegou e falou neném xixi, né? Então, assim, eu sei que ela falou que neném quer fazer xixi, ou então que ela fez xixi. Ela começa a juntar 2 ou 3 palavrinhas, ainda não tem os conectivos. Ainda não constrói longas frases, mas já consegue apresentar. Mas já tem uma comunicação, ela já passa uma informação. Os conectivos, que são as unidades menores, ela ainda vai vir se apropriar dele, mas aqui ela já consegue mandar uma informação. Ainda muito do que está acontecendo no momento, ainda não faz menção ao passado. Aconteceu algo lá atrás e ela vir contar. Mas sobre o que está acontecendo naquele momento, ela já consegue, sim, passar essa informação. É curioso, é uma construção passo a passo, de idade a idade. Inclusive, a próxima faixa etária é de 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos, o que temos na criança? Então, de 3 a 4 anos, ela já tem estrutura frasal bem mais elaborada, já junta ali 4 a 5 palavras, começa a fazer menção ao passado, ao presente, ao futuro, né? Ela consegue fazer ela começa a tentar fazer as flexões verbais e nominais, né? Então, por exemplo, eu quero, e a gente vai ensinar, não, eu quero, a gente vai dando modelo de como produzir corretamente e ela vai se apropriando daquilo ali. Né? Então, essa fala dos 3 aos 4 anos já está chegando muito próxima do modelo do adulto, né? As suas histórias, as suas construções frasais são bem mais longas. Próxima faixa etária de 4
há 5 anos, finalizando as etapas do desenvolvimento da linguagem até os 5 anos. O que temos neste momento? Aqui a gente tem um mini adulto, vamos dizer assim. Então, são crianças que já têm sua organização frasal, sua construção de narrativa, né, muito bem elaborada. Pode ter ali algumas questões de flexionamentos que o adulto, os pais vão dando o modelo da forma correta, por meio das suas próprias emissões, como também ao ato de se comunicar com o filho, né? Então, aqui a criança, a gente espera que até os 5 anos a criança já tenha a fala muito parecida com a do adulto, assim como também a aquisição de todos os sons da fala. Então, já consegue falar as encontros consonantais, já consegue fazer aquele R vibrante da arara, né? Então, aos 5 anos, a gente espera que ela já tenha alcançado todo esse domínio fonológico também. Muito bem, e os estímulos são importantes? Você de casa vai saber já depois do intervalo, que é bem breve. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Viver bem. Oferecimento Magras Porto Velho. Escolha sentir-se bem. Muito bem, já estamos de volta hoje falando sobre linguagem infantil, sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. No bloco anterior vimos etapa a etapa que existe uma espécie de calendário para a criança, né, doutora Lorena? Mas nem sempre também vai ser uma regra igual de criança para criança. Para que a criança consiga, em média, executar todo aquele plano que a gente mostrou, é preciso que os pais criem estímulos. Os estímulos são importantes? E quais seriam eles? São, Renata. Então, assim, hoje, cada vez mais a gente está vendo que está tendo um certo equívoco quanto a esses estímulos. Então, quais são os estímulos que é necessário para que a criança ela desenvolva? A criança ela vem com um cérebrozinho, que eu falo que é um cérebrozinho virgem, onde o que a gente for abastecendo é o que ela vai se apropriar para poder se desenvolver. Então, os estímulos que os pais podem dar é essa troca, né? Como que acontece uma comunicação, um diálogo? É um olho no olho, são expressões faciais, são entonações variadas. Então, a criança gosta muito dessa, quando contam algo para ela, ou então quando falam com ela, que brinquem com essas entonações, né? Entonação de triste, de feliz, de raiva. E ela começa a imitar também, começa a se apropriar. E depois ela começa a aplicar isso dentro de um contexto correto. Então, os estímulos que os pais podem estar fornecendo nada mais é que a relação pai e filho, de diálogo, de conversa. Ah, Lorena, mas meu filho não entende. Eu falo com ele, ele não está entendendo. Ele está, sim, se apropriando daquilo. A linguagem receptiva, que é essa recepção dos estímulos, está acontecendo desde o nascimento. Então, um sorriso, a troca afetiva, a contação de histórias, na hora que está dando banho, falar o nome das partes do corpo, na hora que está vestindo uma roupinha, falar as cores, né? Ah, vamos colocar blusa amarela, olha, amarela, cor do sol. Então, tudo isso é estímulo. Eu falo que os pais, principalmente nessa fase, nesses primeiros momentos do desenvolvimento infantil, tem que ser narradores. Mas a partir de que idade seria bom? A partir de que faixa etária seria bom esse estímulo? Desde o nascimento. Pode brincar com a criança, conversar desde o nascimento. Lógico que quando muito novinho, essa criança não vai responder, mas ela vai estar ali fazendo toda essa recepção, né? E aí vai também estabelecendo essa relação, né? Mas ela vai começar a responder, vai começar a ter mais trocas com os pais a partir dos 4, 5, 6 meses. Mas desde o nascimento já pode ter essa comunicação, essa troca com mais riqueza. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da linguagem infantil? Então, hoje em dia, nós temos aí quanto aos estímulos que são equivocados, que são a apresentação de equipamentos eletrônicos, né? Então, hoje é muito facilmente a gente ir a um restaurante e olhar ali a criança assistindo um videozinho no tablet e a mãe ou outra pessoa dando a comida para essa criança enquanto ela está com a atenção focada no vídeo. O que acontece nesse momento? Ah, mas eu estou estimulando, é um vídeo que está ensinando as cores, é um vídeo que está ensinando o nome dos animais. Mas nesse momento, principalmente ali, no exemplo que eu citei da alimentação, a criança ela não está percebendo o cheiro do alimento, então o sentido de olfato não está sendo estimulado, porque o nosso cérebro, quando ele faz uma
atividade em grande demanda, ele inibe outros sentidos. Então, o visual é que está sendo ali prevalente. Ela não avalia a consistência que ela está mastigando, se é pastoso, se é líquido. Ela não está verificando as cores dos alimentos no seu prato, ela não está nem vendo o que ela está comendo, né? Não analisa, não degusta os sabores. Então, assim, eu falo que é uma forma de estímulo que acaba sendo de uso equivocado. Então, a Associação Americana de Pediatria recomenda que antes dos 2 anos não seja ofertado para a criança nenhuma tela. Ou seja, nenhum equipamento eletrônico. E não é o que a gente vê aí. Desde bebezinho, né, a criança já carrega até o seu tablet, né? Tem hoje capinhas de tablet de todas as formas para a criança conseguir dominar, segurar e sair carregando. Então, esse é um estímulo que a gente tem que estar muito atento e tomar bastante cuidado. Uma prática que é bastante comum, né, em todos nós, tanto com bebês quanto com os nossos animais, é falar com aquele dengo, falar diminuindo as palavras, esse modo de falar dos pais, às vezes com muito dengo, muito no diminutivo, trocando letras, é correto? Então, assim, lógico que tem aquele momento, né, do carinho, né, acabou de chegar do trabalho, ô, meu filhinho e tudo assim, curtir essa sensação é boa, mas se isso for sempre desta forma, isso aí já é prejudicial. Então, o que a gente viu? Que a criança ela começa a vocalizar, ela começa a associar consoante vogal, ela começa a fazer sequência, então ela começa de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, se eu coloco tudo no diminutivo, eu estou deixando as palavras ainda mais extensas, concorda? Então, gatinho, então de um dissílabo passou para um trissílabo, né? Então, a criança, a tendência é ela também se apropriar dessa forma de falar, e aí depois ela crescer e essa forma de falar não ficar mais correspondendo à idade dela, que aí quando a gente fala assim, ela está muito infantilizada, né? E a gente tenta tirar esse padrão. Então, se não é errado falar com dengo, falar com carinho, tem esses momentos, mas o modelo de fala ideal é o modelo do adulto. Então, por exemplo, a criança trocou. Mamãe, quero minha Vitanima. Ela adora Vitanima e às vezes os pais, né, ficam usando, se apropriam da fala da criança para o vocabulário deles. Vitanima, ela adora a Vitanima, é a vitamina. Então, ela falou desta forma, o que os pais têm que fazer? Sim, filho, você quer a vitamina? Eu vou fazer sua vitamina. Que vitamina gostosa, né? Vitamina de banana. Então, só nessa minha fala, eu já repeti 3, 4 vezes a palavra correta. E a criança, ela observa e ela começa a tentar fazer os ensaios para também corrigir. Porque o modelo dela são os pais, são os adultos. Muito bem, a gente queria agradecer a sua participação, Lorena. Realmente foi um assunto muito enriquecedor. Eu tenho certeza que os pais de casa ficaram bastante atentos a esses sinais. Quer complementar? Sim, eu primeiro agradeço a oportunidade de falar mais sobre a fonoaudiologia, né? Questões que os pais tenham dúvida quanto ao desenvolvimento infantil, sugiro que procure um profissional habilitado nesta área, né? Trabalhar com prevenção é muito melhor que depois remediar. Então, assim, tem pacientes que a gente acompanha o seu desenvolvimento para ver se ele está alcançando esses marcos. E quanto antes essa criança apresentar alguma suspeita de atraso, os pais, sendo bem orientados, eles mesmos podem estimular e sanar essa queixa. Então, é muito importante, sim, ficar atento ao desenvolvimento infantil. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa que sempre nos acompanha na telinha da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana. Tchau, gente.